querida? Tudo bem? Tudo jóia? E você, como é que tá? Tudo bem, mais frio do que aí, né? Mas que É, bom, hoje deu, nós já estamos melhores do ano passado, né? É uma questão de treinamento, não adianta. É só caminhando que a gente segue em frente, não é? é Mas, verdade. minha querida amiga, professora, a professora, fomos colegas, né? Mas amiga do coração, uma profissional excepcional, que vem, né, nessa caminhada toda trabalhando com pessoas, com o bem-estar das pessoas. Úrsula, uma breve apresentação, Úrsula. Ô, minha querida, tivemos a oportunidade de nos conhecer no mestrado e foi uma grata experiência, tanto é que rendeu essa amizade tão maravilhosa até hoje. Se Mas passaram já quase 10 anos, né? sim, 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 na verdade até mais, um pouquinho mais É. de 10 anos, né? E, na verdade, a minha formação é em psicologia, mas como professora, assim como você, comecei bem cedo, com 15 anos, com magistério, e nunca deixei a sala de aula. A partir daí, segui a carreira ainda em empresas, né, na área organizacional, conciliando a educação, né, com a pós-graduação em gestão de pessoas, psicologia organizacional, depois o mestrado, então continuei lecionando e atuando em empresas e nos últimos anos como consultora também, prestando serviços nessa área de saúde mental, programas de qualidade de vida, desenvolvimento, né, comportamental, todos os níveis operacionais, desde os operacionais administrativos, técnicos, formação de líderes, desenvolvimento de liderança, gestão estratégica de pessoas, com gerentes, diretores, planejamento estratégico, e por conta dessa pandemia também, essa parte de saúde mental. Saúde mental no trabalho remoto. É. Ah, nossa colega, olha só, a nossa amiga Verônica, o Ah, trio, saudade de vocês, gente. Saudade de olha, nos reunirmos, as três, a Verônica também está aí. Verônica, é, não vou fazer com a mãozinha lá, porque pode, né, pode cair o celular. Sabe como é que funciona? Úrsula, o tema, eu recebi muitas perguntas, e até hoje fiz uma colinha aqui, porque é, realmente é o tema que interessa diretamente todas as pessoas. Quer que uhum, estejam trabalhando home office ou fora, seja, é um tema que todos, de alguma maneira, estamos home office, ou seja, office, ou uhum. tivemos, né, quer dizer, office doméstico. Então, quer dizer que é um Sim, processo, né, que uhum, todos nós aí estamos dentro de casa, uhum, sim, 14 meses. E as perguntas que eu recebi aqui, muito interessantes, de profissionais, mulheres, né, que me perguntaram o seguinte: eu mais ou menos elaborei a questão da seguinte forma, né? O trabalho remoto só mudou de local, veio da empresa para casa, ok? uhum. Não diminuiu o número de horas, Na certo? verdade até aumentou. Aumentou, isso. E aí, somados ainda, né, de vir para casa, trabalhar em casa, a mulher ainda tem as atividades domésticas, não é? Ela teve que ser professora também e ajudar os filhos na escola. E aí, nós ainda, né, temos uma relativa divisão de tarefas, mas é relativa, que às vezes a própria mulher não quer ajuda e continua, né, conduzindo todo o trem sozinha, o trem, como vocês falam lá em Minas. E aí nós estamos com a estatística de 84% das mulheres que estão trabalhando em casa estão num grau de estresse bastante elevado. Uhum. Tema livre. Pois é. Na verdade, você apontou vários pontos que realmente são muito importantes e que daria tema para a gente conversar por muito tempo. Mas o que é muito importante nesse momento é a gente considerar essa pandemia que o mundo todo, né, acometeu a todos. Mas especificamente nessa questão do home office, o que a gente percebe é que o home office sempre foi um desafio.
porque requer uma disciplina muito grande, né? O profissional conseguir ter um espaço, um local apropriado para se dedicar para o trabalho sem tantas interferências. Porque tem pessoas que se perdem, precisa se distrai muito fácil, seja com a TV, com o celular, com o seu pet, com o filho, com família, com um ente querido. Então, requer uma disciplina muito grande. Então, já exige um esforço maior para essa dedicação. Especificamente, no caso das mulheres, né, e aí a gente pode até falar um pouco mais, porque fazemos parte desse público, nós temos muitos papéis a exercer, né? Nós ainda vivemos uma sociedade que é bastante machista, né? E como você falou, lamentavelmente, nós temos muitas mulheres que são machistas, né? Então, quer dizer, a mulher, ela assumiu mais responsabilidades, ela entrou no mundo competitivo organizacional em busca de espaço, de conquistar os seus direitos, né? De disputar a liderança, só que ela ainda continua com toda essa bagagem de ter que ser a esposa, a cuidadora, a mãe, a dona de casa, e não necessariamente as mães, mulheres, prepararam seus filhos adequadamente para que se virem também, né? Para que possam ter esse olhar. Finalmente, nós estamos vivendo um novo período e está sendo uma oportunidade para todo mundo aprender. Para as mulheres também parar um pouco, né? De assumir e querer dar conta de tudo, porque isso gera um estresse, um cansaço muito maior, é muito mais desgastante. E que os homens também façam assim, poxa, eu também tenho que ajudar, né? E nós temos que levar em consideração os novos modelos de família também. Porque nós temos aí algumas situações, por exemplo, de mulheres solo, que aí tem uma responsabilidade dobrada, porque trabalha, tem que cuidar do filho, e agora tem que ser professora também. Isso gerou uma frustração muito grande, porque até então cobrava-se da escola uma boa educação e agora sobrecarregou ainda mais. É tema para mais uma live. Tema para mais uma live, né? Sem dúvida. E o quanto a gente percebe que nós temos hoje, finalmente, né, papéis diferentes na sociedade. Nós temos aí modelos, por exemplo, que a mulher é o arrimo da casa. Então, muitas vezes o homem teve que aprender a se virar, a dar conta da casa, ajudar com os filhos, né? Muitas vezes ficou desempregado e a mulher que está à frente, né, do sustento da família. Nós temos situações de modelos diferentes, que sejam na configuração de duas mulheres, de dois homens, né, de relacionamentos trans, e que tudo isso tem que ser compartilhado para não ficar sobrecarregando um ao outro. Porque por conta dessa sistemática, é muito interessante que foi feito um estudo, e aí, né, se tiver alguém que, como eu, é meio CDF, que gosta de pesquisar, como nós, né, que está disponível numa revista, né, da administração, você consegue acessar pelo Cielo, que é muito interessante, né, esse olhar das mulheres em home office durante a pandemia. E essa pesquisa está recente, foi feita agora, foi divulgada em janeiro, que já mostra os efeitos do ano passado. Então, o quanto as mulheres... O conflito sempre existiu. O conflito família-trabalho. E nos novos modelos de família também, porque muitas vezes não tem uma aceitação pelos seus entes queridos, né? Então, isso já é bastante delicado, né, esses conflitos. E o fato de estar em casa e ter que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso suga ao máximo, né? Gera um estresse, um desgaste muito grande, porque a mulher tem que ser profissional, ela continua sendo aquela que tem que entregar, tem que trazer resultados, né? Mesmo no trabalho remoto. Em paralelo, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que preparar o almoço que antes ela fazia às vezes no trabalho, ou, né, tinha lá já o refeitório, alguma coisa assim, e de repente ela tem que ser professora, ela tem que cuidar do pet. Isso tudo gerou um estresse muito maior para esse público, né? E quando se tem, né, a gente brinca, né, a carreira solo, em todos os sentidos, é ainda mais árduo e é nobre, é louvável,
quando nós nos deparamos com mulheres que são guerreiras e que reconhecem também as suas fraquezas, as suas limitações, porque não tem como a gente ser fortaleza o tempo todo. A gente também precisa de colo, a gente também precisa chorar, tem que ter uma válvula de escape, porque senão a gente começa a se abater muito mais. Porque nós nos cobramos muito. Não precisa que o gestor, que a empresa cobre, que o cônjuge cobre, ou que a família cobre. Antes de qualquer um cobrar, a mulher já está num alto flagelo, ela já está se questionando, já está se cobrando. Já está tirando os pedaços, né? Eu preciso, né? Eu assumi esse papel e eu preciso fazer ele muito bem. Úrsula, só uma pequena interrupção. Além das mulheres solo, tem os homens solo. Pais, né, que estão com os filhos. E eu presenciei, foi no final do ano passado, um pai também que tem duas meninas, duas filhas, e nós estávamos numa reunião de trabalho e houve um acidente doméstico com a menina, o dedinho na janela, aquela coisa assim. Realmente foi o desespero total, né? Então, eles querem, né? Eles assumem, mas também ficam mais, sabe, mais atrapalhados na hora de conseguir resolver. Ele ficou muito mal. De certa forma, a gente que conversou, coisa e tal, para verificar, assim, que é possível, porque no primeiro momento foi um estado de choque. O que eu faço? Não é? Então, isso acontece muito na escola, né? Quando chama na escola, porque caiu, né? Obrigou, caiu, quando a escola estava funcionando normalmente. Mas os pequenininhos, geralmente é porque brigam, porque estão com febre, com alguma coisa assim nesse sentido. As mães já têm muito mais experiência de saber como lidar. Mas o pai, ele é corajoso. Vamos aí louvar eles também, né? Eles estão se desdobrando para fazer o trabalho empresarial e mais esse trabalho doméstico no cuidado dos filhos. E o que eu observei, Úrsula, que de parte das mulheres e dos homens, das minhas pesquisas também, o homem ele está bem mais disponível para auxiliar os filhos do que a mulher. Sim. Não sei se tu concorda. É interessante porque, às vezes, a gente tem essa grata surpresa, que alguns homens, eles se superam, né? Às vezes, na cozinha, tem alguns que têm dotes culinários, que são Masterchef, né? Que se descobriram recentemente, e isso é maravilhoso, né? A patroa adora, né? O cônjuge ali, a companheira ama essas descobertas. E também esse carinho a mais, e às vezes até uma dosagem extra de paciência. Porque como a mulher às vezes já está tão sobrecarregada de outras atividades extras, que a mulher tem essa capacidade de ter que dar conta de tanta coisa, a gente parece para-raio, a gente atrai isso. E os homens, às vezes, por incrível que pareça, às vezes têm até uma sensibilidade a mais do que algumas mulheres. A gente não está falando de regra, né? Nós estamos falando de comportamento. E que, finalmente, os homens, né, dessas próximas gerações, têm essa sensibilidade maior, de ter esse olhar de admiração para a mulher, e não mais só de uma competição, né? Mas de cooperação, de colaboração. E isso é maravilhoso. É lindo de ver. E nesse caso do auxílio, né, os professores, né, também, de certa forma, Úrsula, ele vincula ao trabalho, né, o homem. E aí a mulher, como a cozinha é minha, é tudo meu, não é? Assume o seu trabalho e vamos supor que 2 horas é o tempo de auxiliar o filho na escola. Sim, ele vai durante 2 horas estar focado, né, com o cérebro monofocal e nós multifocal, ele está ali auxiliando no trabalho. Só que ela, não, já que ele está auxiliando nos estudos, eu vou fazer o resto. Só que o resto é muito. O resto é muito. E aí depois vem a cobrança. Tu não me ajuda, tu não isso, tu não, né? Então, eu lendo também um artigo científico também, já tem artigos, né? Porque o ano passado começou
14 meses, né? Depoimentos assim muito dessa pesquisa de um trabalho científico publicado recentemente, eu não sei se é o mesmo que tu leste ou outro, mas dizendo assim já percentuais, né? Que tiveram que acertar. Oi, os filhos estão aqui. Oi, estão aqui. Que os maiores índices de intranquilidade e de conflito foi exatamente em casais com filhos. Sim. Porque o trabalho é muito maior, não é? Sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós passamos aí por períodos de estresse absurdo por conta da pandemia, e como pais, como mães, essa tendência de colocar os nossos filhotes debaixo das asas. Só que, ao mesmo tempo, um conflito muito grande, porque muitos preferem que os filhos possam ir para a escola, outros preferem até que fiquem em casa. Então, tem também esse período de conflitos e essa questão, como dar conta de tudo, né? Quando não se tem uma válvula de escape. Então, o fato de ter uma criança é uma responsabilidade muito grande, principalmente enquanto são menores de idade, porque requer esse acompanhamento com a escola, ainda são muito dependentes, precisam, e também por uma questão de carência. Muitas vezes o comportamento até regride um pouco, porque quer a atenção da mãe, ou do pai, ou do avô, ou da avó, né, qual seja o educador que está convivendo com a criança em casa. Então, a falta de ter contato, de poder sair, de poder brincar, quer dizer, o pai e a mãe têm que se redescobrir, liberar a sua criança interna e viver também esse momento, porque não tem mais os amiguinhos para darem todo esse suporte, para ter essa troca. Porque o online, o remoto, ele ajudou em algumas questões. Então, por exemplo, até mesmo nessa pesquisa que saiu na revista, né, de administração, em janeiro, fala que mesmo com os conflitos, né, da família, trabalho, essa sobrecarga de papéis, de responsabilidades, as mulheres ainda estão muito mais felizes com a oportunidade de estar em família, né, de estar próximo, né, dos seus filhos, do seu cônjuge, de ter esse acolhimento, mesmo com os desafios. Agora, imagina para os pais que estão solo, né? Para as mães, solo, para os pais, solo, que tem que exercer todos esses papéis sozinhos e que às vezes não tem com quem compartilhar, né? Então, é um processo de muito aprendizado e amadurecimento para todos os envolvidos, né? E dos números que eu tenho, também em relação aos conflitos, né, entre trabalho e família, 92% esse índice tão elevado é em estresse em mulheres mães. Principalmente. E 70, só que nesse caso de mulheres mães, elas receberam mais apoio, conforme os depoimentos, do que os casais não mães ou outros modelos de família. Que aí chegou a ter uma ajuda do companheiro de 72,8%. Pelo fato dos filhos. Os filhos são nossos, né? São os 3 núcleos, né? Pai, mãe e filhos, e a família como um todo. Então, nessas famílias, houve aí uma cooperação muito maior, né? Mas não impediu também que a mulher ficasse ainda com 92 ponto alguma coisa lá de estresse. Sim, até porque nos modelos mais tradicionais, a mulher ela assume o papel de mãe, inclusive do marido, né? Quem tem que cozinhar, quem tem que explica, né? Lavar. Então, felizmente, nós temos aí outros modelos que são mais modernos, mais atuais, em que todos fazem de tudo. E tem essa ajuda mútua, principalmente nos momentos de fraqueza, né? Nos momentos da crise de choro, do desespero, eu não estou dando conta, e um chega para falar, calma, deixa que eu faço, deixa que hoje eu cuido, não vai fazer comida não, deixa que hoje eu faço, deixa que hoje eu acompanhe a lição, né, com a criança. Temos também situações de guarda compartilhada, em que mesmo no período da pandemia... Queria que tu falasse um pouco sobre isso, que
Esse Aí, re... além a saudade de ficar longe. Exatamente. E esse rearranjo, né? Esse reaprender e ter que dar conta dessas novas demandas também. E aquele que ficou sem o filho, no fim está sentindo falta do filho. E o que levou, mesmo com o trabalho dobrado, ele está mais feliz porque está com, além de trabalhar muito, ele está com o filho presente ali, né? Sim, sem dúvida, é bem por aí. E é interessante, eu acho que é oportuno falar, porque tem situações que, além de ser a guarda compartilhada do filho, da criança, né, menino ou menina, tem situações de casais que têm guarda compartilhada dos pets, né? Sim. Por incrível que pareça, tem que também administrar isso, né? Porque como as pessoas estão muito sensíveis, emocionalmente, nós estamos muito vulneráveis. Uhum. A ausência de um ente querido que te faz companhia ali no momento já é uma dor muito maior. E que às vezes o sofrimento psíquico causa um estresse, um desgaste ainda maior nas relações. E um ponto que eu acho bastante oportuno a gente comentar também, Esther, foi feita até uma pesquisa pelo IBGE e que tem aumentado o número de casos de mulher a questão da dependência química, principalmente por conta do álcool, porque é encarado como uma fuga, né? Então, a tristeza, às vezes o sentimento de incompetência, de incapacidade, por não conseguir dar conta de toda essa demanda, infelizmente tem essa busca, né? E às vezes o uso, o consumo com uma frequência maior do álcool, como uma válvula de escape, como uma fuga, que é para uma forma de anestesiar essa dor, esse sofrimento, acaba gerando aí consequências muito maiores. Sim, eu também estive verificando a respeito, e em torno de 17% das mulheres passaram a beber mais e com maior frequência, com maior quantidade, álcool, né, nesse período de pandemia. Sim. Então, antes tu ia no mercado, né, porque os passeios nossos eram mercado e farmácia, né, nada mais do que isso. Então, tu vias caixas e caixas de cerveja, né? Agora tu vê a cerveja, mas tu também vê outros componentes, né? Ah, vinho ou outras bebidas. Então, quer dizer que houve uma mudança também. É aquela coisa, eu preciso de alguma maneira buscar ter um momento de prazer no dia. Úrsula, eu gosto muito do momento de prazer, seja um momento de satisfação. O que a mulher que ainda está, né? Nós ainda estamos, nós não chegamos a vacinar no Brasil inteiro 8,8%. Quer dizer que nós estamos em pleno processo de pandemia. O que as mulheres poderiam fazer, e os homens também, para tornar mais leve essa caminhada? Uhum. Na verdade, nós temos algumas limitações por conta do confinamento. Então, Uhum. pessoas que tinham uma atividade física, por exemplo, que frequentavam academia, que saíam para parques, agora ficou um pouco mais limitado. O que a gente sugere de uma forma assim muito consciente é que tente se fazer alguma atividade dentro de casa, mesmo que você não se exponha tanto, né? Ou que você possa fazer uma caminhada num local que você possa, né, se sentir um pouco mais à vontade, respeitando o perfil de cada um, seja com máscara, com proteção a mais, mas que consiga ter uma desenvoltura de pelo menos 30 minutos por dia. Seja uma caminhada, seja subir e descer degrau, fazer alguma atividade com música, que você possa fazer também atividades que te tragam algum prazer, né? Que você descubra algum hobby, alguma coisa, seja cozinhar, seja pintar, fazer algum artesanato, qualquer coisa que para você faça sentido, que você se sinta útil, que para você encontre beleza em algo e que possa despertar um interesse e você possa canalizar um pouco essa energia. Então, coloca música, dança, canta, não tem problema ser desafinado, canta no chuveiro, entre em contato com quem te faça sorrir, com quem seja agradável.
Porque, gente, pessoa de mal com a vida sempre existiu, né? E Uhum, tem pessoas uhum. que não agregam. Então, busca... Começando lá na história, voltando na história, o Caim já matou o Abel. E Pois não não só, é? não, exatamente, quer dizer que o conflito não é de hoje, o conflito é exatamente de sempre, né? Então, essa que eu chamo de recompensa positiva, né? Se Exato. permitiu, mesmo no meio do temporal ali, tu achar um espacinho para encontrar alguma coisa. Sei lá, fazer um curso, não, 1 hora eu vou dedicar um curso de maquiagem. Eu gosto, né, de maquiagem. Eu vou aprender a fazer maquiagem. Eu adoro filosofia. Eu fiz tantos cursos de filosofia que Maravilhoso. satisfaz a minha alma, né? Então, algo que saia da tua rotina, porque aquele curso não é um curso cansativo, porque tudo que nos dá prazer, né, ele não cansa. Tem que ser visto assim, ó, lazer. Claro que ninguém a gente vai fazer uma tabelinha, né? E colocar tal horário, aí é demais, né? Mas que tanto a mulher quanto o homem tirem esse espaço deles, né? Uhum. Ou Sim, tirem, não coloquem, se exato. proporcionem algo Exato. para si. Porque, na verdade, quando a gente assume muita responsabilidade, a nossa tendência é que a gente faça em função do outro. A gente trabalha em função do outro, a gente cuida do outro, a gente quer que a pessoa esteja bem, a gente se desdobra. Mas a gente também precisa, na verdade, ter um momento nosso para fazer algo que seja prazeroso, que faça bem, independente se pode ser ridículo para um, se vão né, brincar, se vão rir da sua cara ou não, não importa, desde que você esteja bem, né, que isso te faça bem, que te proporcione. E não tem que ser somente coisas atreladas à sua atividade profissional. Às vezes é uma coisa totalmente diferente, mas que você encontre sentido. O cuidado que a gente tem que ter é que às vezes as pessoas estão num momento de carência tão grande que às vezes pode até desencadear uma compulsão, né? Uhum. É uma compulsão por limpeza, por faxina, porque está confinado dentro de casa, então eu tenho que sair limpando tudo da conta, organizar tudo, etiquetar, identificar, ou, né? Ou então é muito comum às vezes nos casais. Colocar etiqueta no armário, camisas brancas, camisas pretas, camisas vermelhas. Exatamente, né? Às vezes os casais que são mais novos falam, nossa, então, assim, esquece um pouquinho da TV e a gente, bora namorar. E às vezes acaba desenvolvendo uma compulsão sexual, né? Sim, Muita pornografia, acaba perdendo a dosagem. Da mesma forma como nós estamos confinados, é uma tendência que para suprir uma carência a gente acabe comendo mais. Então, a nossa população engordou, né? sim, Nós sim. estamos com sobrepeso até por conta desse confinamento. Então, a nossa carência, a nossa necessidade, muitas vezes, foi suprida na fase oral ainda em comer. E a gente acaba, às vezes, comendo muito ou bebendo muito, consumindo alguma substância psicoativa, ou então quem tem a tendência a ser hipocondríaco, por exemplo, começa a tomar ainda mais remédio, porque eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu não tô bem, e aí começa a tomar mais medicamento. E esse é o cuidado. Ou então, mesmo a atividade física, que é tão saudável, algumas pessoas perdem o bom senso dessa dosagem e acabam desenvolvendo uma compulsão, inclusive pela atividade física, porque traz uma sensação de bem-estar. Toda vez que o nosso corpo, quando você come alguma coisa que você gosta, principalmente quando entra em doce, que é uma droga do nosso organismo, literalmente, né? Ou até mesmo atividade física, quando você desenvolve, né, essa atividade e aí o nosso corpo começa a corresponder. Então, nós temos substâncias, né? Neurotransmissores, como endorfina, dopamina, ocitocina, que traz essa sensação de bem-estar, de leveza. E aí a gente quer mais e mais. Então, quanto nessa fase que nós estamos vivendo, é importantíssimo, mesmo que seja um ambiente limitado, conseguir direcionar as atividades de trabalho sem se exceder, porque tem pessoas que acabam assumindo uma responsabilidade maior até no trabalho remoto.
por receio de perder a sua oportunidade de trabalho. Sim, Então, sim. Eles vão trabalhar 20% a 40% a mais com essa insegurança de mercado. Exatamente. E aí, Sozinha, Úrsula, família, sim, desculpa. não posso perder o meu trabalho, então eu tenho que mostrar resultado mesmo à distância. Então, todos esses pontos, a gente precisa ter um olhar e falar assim, opa, pera lá, e o que eu estou fazendo por mim, para mim? De que forma que eu estou me permitindo, que eu estou me cuidando também, né? Eu estou cuidando da família, eu estou cuidando do cônjuge, estou cuidando do pet, e o que eu estou fazendo por mim? O que me faz bem? E que eu possa ter alguns instantes no dia para mim também. Então, isso é muito importante. Sim, e eu tenho falado, Úrsula, em uma outra live, sabes que eu gosto sempre de trazer um pouco de humor para as falas, porque nós não precisamos falar, nós temos essa característica, né? Falar de assuntos que são sérios, importantes, com leveza. Então, sem contar o BO interno, o BO com a gente mesmo. Gente, quanta coisa, porque nós temos que ver a convivência com o outro, com o filho, mas a convivência comigo. É a primeira vez que nós tivemos essa oportunidade, privilégio, né, de conviver com a gente. E as brigas internas? Então, e o BO interno, seja... E aí? E isso também, eu fiquei sabendo de algumas... que leva também à compulsão da pessoa começar a notar os defeitos que está encontrando, sério, né? E, bem, eu vou anotar isso, aquilo, aquele outro, porque eu quero mudar. Mas isso dá não tem terapeuta que segure essas pontas, entende? Porque ali tu vai te sentir incompetente, pode te sentir incompetente como profissional, incompetente como mãe, como esposa, porque como... Tu estás num contexto muito tumultuado, tu acaba trazendo para ti essa responsabilidade, né? Abre a asa e não, tem coisa errada aqui, é tudo comigo. Então, realmente, né, levar com leveza também, oportunizar-se o autoconhecimento, né? Mas no sentido de buscar ajuda, não trazer para si só coisas que não têm condições de resolver, situações, comportamentos que não são de natureza comportamental. Aliás, que são de natureza comportamental e não são pessoais, não é? Ou ficar também, como alguém escreveu, as redes sociais. Virou também uma pandemia, entende? Tipo, o pouquinho de tempo, e aí, né? Tu estás lá um pouquinho, lá com 3, 4 quilos a mais. Aí tu entra na rede social e vê só mulheres lindas, maravilhosas, cheias de Photoshop. Aí tu pensa, Jesus, além de tudo eu engordei. Do que valeu esse confinamento? Sem dúvida. É muito interessante e é mais que oportuno falar sobre isso, porque embora a tecnologia tenha nos favorecido muito nesse período, para que a gente possa ter contato com outras pessoas, criar grupos de amigos, de família, conversar, matar um pouco da saudade, tem um outro lado que é cruel, porque muitas pessoas acabam ficando dependentes também, né, de celulares, de computadores, das mídias de forma geral, e acaba vivendo muito mais o mundo virtual do que o real. A realidade paralela, como compensação. Exato. E o quanto é deprimente, porque você vê, né, as postagens que são todo mundo bem, feliz, realizado, sucedido, né, que está com o amor da vida, todos lindos, maravilhosos, a família perfeita, comercial assim de margarina ficou no chinelo. E na verdade, não necessariamente isso seja uma verdade. Tem muita gente que posta ou que cria essas informações com a necessidade de se autoafirmar ou de suprir uma carência que às vezes não é verdadeira, né? Que não é real essa situação. Sim, projeta uma vida paralela para se precaver das suas dores. Está doendo tanto que eu vou para o lado da rede social, que lá eu tenho coisas mais agradáveis. Então,
não saindo desse tema, o quanto eu observei, Úrsula, a ausência de liderança. O quanto esses influenciadores digitais, que alguns têm algumas coisas interessantes para trazer, outros nada, outros menos que nada, mas essas pessoas ganharam muitos e muitos e milhares e milhares e milhares de seguidores, porque tiveram um comportamento legal, por uma ação. Então, outro trabalho que nós temos muito pela frente, nós que trabalhamos com desenvolvimento de lideranças, né, Úrsula, verificar isso, como nós estamos perdidos enquanto nação, enquanto Estado, enquanto município. A ausência de liderança, até essa semana eu chamei no meu Face, Esther Garcia, o meu Face, a Esther Garcia, a Semana da Liderança. Retomando esses conceitos de liderança, porque nós temos que... os problemas são tantos que eles se sobrepuseram e nós quase que esquecemos, nós só ouvíamos, vai para casa, fica em casa, fica em casa. O que nós nos tornamos? Sabe? Serviço. E essas pessoas, a gente sabe que era necessário, mas também desenvolveu um lado de ausência de liderança. Aí tu ficava não sabendo a quem tu atender. Então, isso também se configurou na família. Quem sou eu, para que eu estou aqui? E realmente aí é uma chamada à ausência de líderes. Eu sei que tem vários empresários aqui, colegas também, o quanto nós temos... de proporcionar a nossa autoliderança, né? Trazer continuar sendo uma pessoa atraente, uma pessoa que cativa, né? Mas que tenha poder. Porque depois que eu vi tudo o que aconteceu, que tenho visto nas redes sociais, a quantidade de seguidores, que pessoas que dizem uma palavra, duas, três... Então, é isso, a ausência de modelo, Urso. O que tu poderia me falar sobre isso? Nós não temos modelo, né? Sim, sim, é verdade. Nós estamos num período tão frágil da nossa sociedade que as pessoas estão se apegando a coisas tão pequenas, tão banais, por sensacionalismo, né? E por falta de um direcionamento, muitas vezes, né? As pessoas estão indo, muitas vezes, por um modismo, porque falta uma essência maior. Né? Muitas vezes não encontra em casa, não encontra na família, nos amigos próximos, e acaba recorrendo a celebridades ou a figuras que às vezes banalizam muito o ser humano, né? Descaracterizam muito, né, o nosso papel como pessoas, como integrantes de família, nosso papel civil, as nossas responsabilidades. O nosso CPF, né? Eu tenho o nosso CPF e o CNPJ. Né? Vamos trabalhar com respeito ambos, né? Vamos nos utilizar do respeito para ambos. Uma outra coisa é oportuno, sim, inclusive, para resgatar um pouco os valores, princípios, os rituais na família. Então, o quanto é importante você conseguir chamar as pessoas porque hoje em dia coabitam numa casa, porque cada um está no seu quarto ou na sala, cada um com seu celular ou com seu computador, com a sua TV, sendo que quando se tem rituais, preparar um almoço, um jantar, um café da manhã, um café da tarde, em que cada um colabore, faça alguma coisa, que se troque informações de como que foi o dia, o que tem de bom, o que aconteceu de engraçado, para trazer um pouco o bom humor, a leveza. Porque, às vezes, você abre uma conversa e é só desgraceira, né? É só coisa ruim, é só problema, é só aborrecimento, mas não é possível que não tenha acontecido algo de bom, né? Algo de positivo, né? No seu dia. Que você não tenha visto algo, falado com alguém que te trouxe uma alegria, que te trouxe uma realização, que agregou algo para você. Então, o quanto a gente precisa ter esse olhar, e aí a psicologia positiva traz de uma forma muito funcional. Não é simplesmente, o que é lindo, que é maravilhoso, tem que pensar positivo. Não, mas aquilo que realmente agrega. E a gente potencializar aquilo que é bom, que é positivo. Né? Sim. E nós estamos trabalhando muito,
outro tema que também que é bastante pertinente, é essa questão da comunicação não violenta. De você sim. Outro dia eu fiz uma live sobre isso. Uhum. Né? Conseguir expressar o que você está sentindo, né? Observar o que a informação do outro está causando em você e como você se posicionar sem agredir. Né? Você não precisa destruir o outro para falar que você tem razão. Né? Trabalhar muito mais essa questão da empatia, de conseguir não se colocar no lugar do outro, mas simplesmente ouvir o outro sem julgamentos, sem se sobrepor como você estando certo, ou sendo superior ao outro, mas entendendo qual é o ponto de vista dele, né? O que ele sente, como que ele está reagindo, respeitar muitas vezes a dor do outro, isso é importante também. E empatia, né? Faltou muito. Sim. Nós sabemos que chegamos aonde chegamos, né, aos números que chegamos, e aí não vou entrar no mérito da questão, porque cada um sabe de si, não é? Mas a ausência de empatia em muitas situações chegaram aos números que nós chegamos. Se eu tivesse havido, né, um pouco mais de empatia, são as fugas, né? De se colocar, bem, a Bion, né, que dizia sempre, quando eu estou diante de uma dificuldade a luta e a fuga, ou eu enfrento o problema, ou eu fujo do problema. Então é muito melhor eu fugir, e aí vem eu nem gosto de usar a palavra negacionista, mas é uma negação. Então eu vou fazer porque comigo não vai acontecer nada, etc. Então o quanto é necessário ter a consciência, ok, eu não estou legal, eu fiz o meu BO ali, anotei tudo que eu não estou fazendo, porque nós sabemos aquilo que nós não estamos fazendo bem, ou que estamos permitindo que as pessoas nos maltratem. Porque as pessoas só nos maltratam, né, Úrsula, com a nossa permissão. Na medida que a pessoa te diz alguma coisa em casa que tu não gostaste, na segunda, tu vai pedir, né, com todo que reformule a questão, né? Ou reformule a resposta, dando até um ar de humor para isso. Olha, eu não compreendi, tu reformula a pergunta ou reformula a resposta. Porque se na medida que nós nos sentimos agredidos, né, ou verbalmente ou emocionalmente, nós ficarmos calados e sofrermos com isso, como Jung sempre dizia, nós somos tratados, nós ensinamos as pessoas a nos tratar mal ou bem. Nós nós somos o modelo. Se está toda aquela maneira, né? E eu não fiz nada. Vai novamente se repete o ato, e assim sucessivamente. Então, nós acabamos, né, recebendo um tratamento que nós mesmos ensinamos a pessoa a nos tratar, ou seja, a gente não deu limite, não se colocou no lugar. Então, Úrsula, eu não sei como é que está o nosso horário, eu estou olhando aqui, porque é tão bom a gente falar. Eu queria que tu falasse, Úrsula, sobre um tema que tu debate muito bem, que eu assisti uma outra live tua, que tu fala, hoje eu escutei isso do meu médico, tem pessoas que vão usar máscara o resto da vida. O que é, sim, fazem a vacina, já fizeram as 2 vacinas, já passou o tempo, fizeram a vacina da gripe, mas vão continuar usando máscaras. Então, até que ponto, né, na psicologia, no psique humano, isto potencializou já o toque ou qualquer distúrbio que a pessoa vinha tendo, né, de perpetuar esse buçal, porque o pior da pandemia para mim foi a máscara. Gente, isso é muito ruim. Tu não te sente humano diante daquilo, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Minha querida, na verdade, assim, a gente tem a máscara e ela tem várias simbologias e que, de certa forma, nos limitam em todos os sentidos. Porque a primeira coisa que cobre a nossa expressão, o sorriso principalmente, né? O quanto a gente sente falta de ver o sorriso das pessoas, né? A expressão, o olhar está falando muito mais, né? Essa questão os olhos da alma, né? Então, sentimos muita falta principalmente a nossa cultura brasileira, que é o povo mais caloroso, que gosta de sorrir, que gosta de brincar, e isso ficou abafado. Mas também tem essa questão que muitas vezes parece uma mordaça, né?
porque impede, muitas vezes, de você se posicionar, de você falar. Às vezes você nem consegue ouvir muito bem o que o outro está falando, porque está abafado. Então, essa sensação, que é também fisiológica, porque a própria respiração fica um pouco mais limitada, e dependendo da composição da máscara, você sente um pouco mais esse peso, né? Tanto é que tem máscaras mais apropriadas, inclusive para atividade física, porque você precisa de uma oxigenação maior e dependendo do material que é feito a máscara, fica mais limitado. Agora, o que é delicado do que nós estamos vivendo é que, infelizmente, nós temos públicos que são extremistas. Nós temos pessoas que consideram que não é nada, que é banalizado, que é bobagem, que é frescura, e nós temos um outro público extremista. Eu falo, né, eu lembro Os muito dois do extremos, para a esquerda e para a direita. Exatamente, né? E o outro público que fala assim, imagina, não, é álcool gel, a pessoa toma banho de álcool gel. Eu já vi pessoas usando, eu fiquei contando, falei, gente, a pessoa estava com 2 máscaras, mais o óculos de segurança, né, prendendo, mais aquela outra proteção, sim, e avental e luva no supermercado. Eu fiquei olhando. Eu falei, saindo daqui ele vai para a Lua. Eu não sei onde que ele vai parar aqui, que ele vai passear desse jeito. Estava parecendo um astronauta. E a gente entende, porque assim, é o pavor das pessoas. Porque tem gente que não é o simples medo, é o pavor. E a gente percebe o quanto a nossa cultura... Porque esse pavor existia aqui dentro, ele só foi potencializado. Exatamente, o quanto ficou ainda mais potencializado, da mesma forma que o toque, né? Tinha gente que já lavava a mão, usava álcool gel, agora então está se transformando. Vai ter que depois lhe mandar as mãos para os alcoólicos anônimos. Tem gente que já está se derretendo de tanta química ali, para assim, né? Tá colocando até na boca, porque assim, as pessoas estão exagerando muito, mas o que a gente para pensar, e aí eu lembro muito do Leandro Carnal, que ele fala um provérbio que a avó dele usava, que a gente não pode tocar tambor para doido, né? A gente não Sim. pode, né, dar corda para esse povo que é muito xiita, que é extremista demais, porque é doentio. Então, o quanto a gente precisa buscar um equilíbrio de que, sim, nós estamos ainda numa fase que o contágio é muito grande, que a gente precisa e requer de alguns cuidados, mas que se mantendo o distanciamento é natural. E se você estiver, por exemplo, num lugar ao ar livre, sem aglomeração nenhuma, nada impede que você tire um pouco a máscara, que você respire um pouco melhor, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter, né? E o respeito. Porque não adianta você entrar numa discussão. Não adianta você querer colocar o outro o seu ponto de vista, porque gera ainda atritos muito maiores e totalmente descompensados. A gente vê brigas de pessoas, às vezes, de uma forma que você fala, meu Deus, desnecessário um desgaste como esse. Sendo que seria muito mais simples se todo mundo cuidasse ali de si, preservasse aqueles que estão ao seu redor, mas de uma forma saudável, sem deixar de ter contato, sem deixar de ver, de conversar, de ter uma troca um pouco mais próxima, respeitando as limitações. E as pessoas estão levando tudo ao extremo. E, gente, vai passar. Eu sinto, né, que a maioria das pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas que entram em contato comigo falam, eu não aguento mais, esse home office, confinamento está acabando comigo. Eu não suporto mais eu mesma, quem dirá os outros que estão convivendo comigo. Né? Estou dando conta, estou querendo bater em todo mundo já. Né? Não dá, não suporto. Mas pensa bem, nós já passamos aí por um árduo ano, muitas perdas, né? Quantos entes queridos partindo, né? Pessoas que deixaram um legado belíssimo. E que bom que nós tivemos a oportunidade de conviver. E que bom que temos a oportunidade de conhecer tantas outras pessoas e continuar essa jornada. O pior já foi. A vacina finalmente chegou. Estamos sendo vacinados. Precisamos perdurar esses cuidados por mais um tempo, mas vai passar. Da mesma forma como a repórter, né,
teve esse episódio que foi tão emocionante, né? Que ela tirou a máscara frente às câmeras, falou, diante a minha nação, o meu Brasil. No Reino Unido, é lindo hoje. Não tem como não se emocionar. E é brasileira, né? Exato. E isso vai acontecer aqui também, né? Então, da mesma forma como muitos ridicularizaram quando a pandemia começou a se alastrar, e aí alguns de nós brasileiros falaram, imagina, aqui não vai chegar nada. Chegou. Da mesma forma, também vai chegar o nosso momento de poder tirar a máscara, de poder voltar a sorrir, né? De poder voltar às nossas atividades normalmente. Mas para que a gente consiga chegar bem até lá, a gente ainda requer os cuidados. Úrsula, enquanto tu estava chegando, né, eu conversei com o pessoal e falei que nós vamos fazer 3 episódios, não é? O primeiro é hoje, dentro desse contexto de saúde mental. O primeiro, exatamente, foi o estresse das mulheres, né, do público feminino, das famílias no home office. No próximo, que é na próxima semana, na próxima terça-feira, é o estresse ocupacional, ou a síndrome de burnout do profissional da saúde, que estão realmente precisando muito, não é? Nós já temos pesquisas também a respeito, e o que é possível fazer também para minimizar um pouco. Então, não percam na próxima semana, porque como é possível, nós todos reverenciamos todos eles, né? Todos nós, mas não basta a reverência, o aplauso, nós temos que pensar em alternativas de bem-estar. Então, quando eu vejo uma criança fazendo uma cartinha, levando para entregar para a enfermeira, gente, vamos resgatar, aproveitar esse momento e resgatar a nossa afetividade, o nosso lado infantil, né? A nossa criança que está lá chorosa. Vamos fazer alguma coisa pelo outro. Então, quando eles escrevem, tem várias escolas que escrevem, as crianças escrevem cartinhas, entregam para aqui no interior, porque conhece o nome dos funcionários, não é? E cada criança escreve para um dos funcionários. Então, que nós não percamos, né, o romantismo, né? A leveza, eu estou vendo aqui atrás de ti umas belas tulipas, né? Que nós não percamos o romantismo, a beleza, apesar de estar passando por tudo isso. Que se perpetue em nós o gesto caridoso, né? A alegria de viver. Foi um aprendizado, né? Que nós continuemos. Então, no segundo episódio vai ser sobre o estresse, e o terceiro é a surpresa. Ainda vai ser, o terceiro e último vai ser dia 1º de junho, mas ainda é surpresa, né, Úrsula? Não vamos falar a respeito, mas vai ser, olha, imperdível, a agenda, não é? É verdade. Úrsula, por último, tu dá o teu nome, telefone, né, como fazer contato contigo lá em São Paulo, ou daqui, não tem mais distância, né? Exatamente, sem dúvida. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, seja aqui pelo Instagram, deixe algum recado. Então, meu telefone, DDD 11 973510125, seja para atendimento, né, individual, uma psicoterapia, ou até mesmo voltado para as empresas, a saúde mental nas empresas, vários programas que podem ser realizados, e estou à disposição. Gratidão pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E eu também sou Esther Garcia, também sou mentora, né, tanto na área psicológica, quanto na área empresarial. Também estou à disposição, estou atuando também eu vejo o que o cliente está precisando mais nesse momento, né, se é do psicológico ou do empresarial. E o meu telefone é 51 9942 22985. E se você não teve tempo, ou se o seu amigo ou sua amiga, nossa, tu tinha que ter assistido aquela live, coisa e tal, foi maravilhosa. Por favor, as lives todas sobem depois para o meu canal,
no YouTube, que é Esther Garcia, Mentoria Psicológica e Profissional. Então, todos os vídeos estão lá. Só no ano passado, eu acho que eu fiz quase 40 lives, né? Então, tem bastante material interessante lá. E se você perdeu, tem lá, não tem no G1, tem lá no meu canal, Esther Garcia, Mentoria Psicológica e Profissional. Uma gratidão imensa, muito obrigada, Úrsula. Grande oportunidade de eu também te ver, assim, ao vivo, só não é ao vivo e a cores, né, pela nossa sintonia. Mas também a cada um que está aqui presente, né, assistindo, sintam, né, sintam o meu abraço, acredito que também o da Úrsula, né? Sem dúvida. O nosso abraço, a nossa força, e que não pensem que nós também não sofremos. Nós também ficamos tristes, nós também choramos, de vez em quando uma liga para a outra e diz, por favor, me escuta. Então, isso é da nossa humanidade. Respeitar esse espaço, né? Respeitar a nossa humanidade. E não nos colocarmos, isso não me afeta. Afeta. Afeta sim. O dia que não nos afetar mais, nós não somos humanos. Porque afeta sim. Tem dias que bate a desesperança, mas o importante é que nós, né, vivamos aquela dor. Seja a dor do luto, né, Úrsula? Seja a dor da perda do trabalho. Eu esqueci de falar. Eu também trabalho com mentoria de carreira e headhunter, faço recolocação de profissionais no mercado. Então, seja porque perdeu o trabalho, e muita gente perdeu o trabalho, é o momento de avaliar aquela dor, de sentir aquela dor. Porque o nosso grande problema é de sentir a dor, né? E tirar uma lição. Dói, mas se nós ficarmos, né, no popular, empurrando com a barriga a dor, fugindo da resposta, nós vamos sofrer muito mais, não é? Então, gente, existe vida além da Covid, né? Existe vida, a vida continua. Não vou dizer que é bela porque parece frase feita, aliás, todas são feitas, né? Que alguém pensou antes e escreveu. Mas a esperança está aí, a vacina está chegando, meio a conta-gotas, mas está... E tenhamos sempre no coração a esperança que vai passar, porque tudo passa, tá bem? Úrsula, querida, muito obrigada, muito obrigada. Só gratidão, tá? Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.